Na aula de hoje vamos falar sobre a metodologia de ensino das artes, apresentando as razões pelas quais ela deve fazer parte da escola. Veremos ainda as concepções aparentemente antagônicas sobre a presença da arte na educação, além de algumas propostas pedagógicas para levar as artes visuais e a música para a sala de aula. A arte faz parte do nosso contexto, às vezes como reflexo dos aspectos da atualidade, às vezes como crítica às situações mais diversas, às vezes como fantasia ou invenção e outras vezes como características documentais ou crítica à sociedade. Sendo uma atividade humana, portanto, toda a arte propõe um diálogo com o real, mas não é o real. Em alguns momentos, a arte se posicionou como questionadora, impondo novas possibilidades e se opondo às relações de poder. Um exemplo é a obra A Bestialidade Avança, de George Grosz, que faz uma crítica à corrupção na Alemanha. A imagem, de aquarela, representa a parte inferior do corpo de um soldado com lama e sangue nas botas. Por outro lado, a arte também contribui na legitimação do poder, ao representar a ideologia de uma forma de governo ou de seu representante. Também através da arte é possível representar esteticamente determinado momento histórico-político, como por exemplo a Era Vargas no Brasil, quando Villa-Lobos promovia concertos de música coral reunindo milhares de vozes em estádios de futebol. Um exemplo mais recente dessa importância da arte é a derrubada da escultura do ditador iraquiano Saddam Hussein, em abril de 2003. Simbolizando a queda e a morte do ditador. Assim podemos dizer que uma das possibilidades do ensino da arte é a alfabetização artística, a capacidade de se relacionar com o mundo a partir de uma visão artística mais desenvolvida. Por exemplo, podemos falar da alfabetização visual, que permite ao sujeito se relacionar com a infinidade de informações visuais, desenvolvendo um olhar crítico sobre o mundo e sobre os elementos estéticos. Então, se a arte está ligada ao mundo, aprender arte implica ter acesso ao patrimônio cultural da humanidade, vinculada aos aspectos socioeconômicos que perpassam a realidade. Portanto, são objetivos do ensino da arte a ampliação do repertório cultural do aluno, a compreensão da cultura visual, o acesso a elementos estéticos das diferentes linguagens artísticas e a integração desses aspectos com a vida e a história do mundo e de cada um. Então, se o ensino da arte possibilita tanto desenvolvimento para o aluno e ainda essa inter-relação entre a sociedade e os bens artísticos, fica a pergunta: por que na maioria das vezes o ensino da arte é colocado em segundo plano nas escolas? Na maioria das vezes, a relação da arte com a escola é simplificada ao seu caráter utilitário, mais um elemento decorativo de trabalhos e atividades escolares ou relacionada com a ampliação de habilidades, como o desenvolvimento motor, disciplina e organização. Na verdade, a arte tem um papel muito mais profundo na constituição do homem. Em primeiro lugar, o entendimento da nossa cultura e identidade, o respeito às outras culturas e o direito aos bens culturais. Outras funções podem estar ligadas ao desenvolvimento da autoestima, autonomia, capacidade simbólica, competência de fazer julgamentos, constituição de um pensamento flexível, o que possibilita a formação de um indivíduo com maiores capacidades de expressão e mais sensibilidade. É importante destacar que o estudo dessa área do conhecimento permite entender que a arte é uma linguagem que permite fazer uma leitura diferente de mundo, estabelecendo relações que não acontecem por meio de outras linguagens. Vamos analisar o ensino da música. Essa linguagem artística tem um papel fundamental na escola, pois a educação musical forma um sujeito autônomo diante do mundo sonoro no qual vive, capaz de fazer escolhas musicais e se tornar sensível aos estímulos que essa arte pode oferecer. Assim, é possível entender a cultura em relação à sociedade como um processo e não como algo concluído. Por exemplo, não há civilização humana que não tenha relação com essa linguagem artística musical, pois se trata de um bem cultural, passado de geração para geração de maneira sistematizada ou informalmente.
Portanto, ensinar música não é exclusividade das instituições de ensino. Pode-se aprender música entre amigos, no ambiente familiar, em escolas de música, conservatórios. Porém, aprender música durante o processo de ensino, lá na escola, contribui para desenvolver a sensibilidade dos alunos, promover o relacionamento deles com essa arte e outras áreas do conhecimento, o que talvez não ocorresse numa instituição especializada em ensino de música. Vamos observar as concepções antagônicas dessa linguagem. A música pode ser uma estratégia de ensino ou um mecanismo facilitador da aprendizagem para os alunos, concepção chamada contextualista. Ou pode ainda ocupar no cotidiano escolar um ensino propriamente dito, como uma área de conhecimento. Essa forma pode ser designada essencialista. De fato, a música é uma área de conhecimento e, ao mesmo tempo, pode ser facilitadora da aprendizagem quando relacionada a outras áreas. Nos primeiros anos do ensino fundamental, a falta de formação específica dos professores dessa fase escolar os torna insuficientemente preparados para trabalhar com especificidade dessa linguagem, onde prevalece a concepção contextualista. Essas visões devem ser entendidas como complementares, ou seja, todo o desenvolvimento de uma linguagem específica, como a arte, trará benefícios diversos, ainda que o objetivo esteja concentrado na ampliação de habilidades que também poderiam ser desenvolvidas por outras linguagens. Enquanto os essencialistas defendem que o ensino artístico deve preocupar apenas com o que esteja diretamente relacionado às artes. Os contextualistas sustentam a ideia que o ensino das artes deve servir para a formação de valores. O ideal seria trabalhar a união das duas concepções. Afinal, a arte é uma linguagem que permite uma relação especial com o mundo, possibilitando novas leituras e expressão. Bom, vamos falar da história da arte e educação no Brasil, que foi marcada inicialmente pelas influências europeias. Primeiramente com os jesuítas, por volta de 1549, quando foram instaladas oficinas de artesãos para catequizar a população indígena. As mudanças da história do ensino das artes ocorreram no século XIX, após a chegada da corte portuguesa ao Brasil, em 1808. Em 1816, veio ao Brasil a missão artística francesa. Naquela época, o estilo artístico predominante na França era o neoclassicismo. Porém, neste período, a arte no país era exclusividade da elite e ao povo estavam os trabalhos artesanais. Com as mudanças históricas e políticas no período da abolição da escravatura, em 1888, e a proclamação da República, em 1889, a arte passou a ser um campo estratégico para as mudanças da sociedade e a crescente industrialização da nação. O ensino da arte estava aliado à preparação para o trabalho e para a vida, buscando o desenvolvimento do raciocínio e da racionalização das emoções. Os professores ofereciam aos seus alunos atividades para desenvolver a visão, a mão, a inteligência e hábitos como precisão, organização e limpeza. Esse cenário segue até 1914, quando iniciaram as tendências modernistas no ensino da arte. Foi em 1922, com a Semana da Arte Moderna, que o movimento artístico nacional ganhou força. Já por volta de 1930, surgiu o movimento da Escola Nova, que foi disseminado mais tarde nos anos 50 e 60. Em 1948, a criação da Escolinha de Arte no Brasil consolidou os pensamentos artísticos voltados para a liberdade, a expressão e a criatividade no fazer artístico para crianças. O ensino da arte no Brasil perpassa vários períodos da história do país. Ao rememorarmos esses momentos históricos, percebemos como o ensino da arte esteve atrelado a cada período histórico e social e com o contexto que permitia os avanços e as rupturas com modelos anteriores. Por isso, é importante refletir e compreender cada um desses momentos, suas motivações e sua contribuição para o ensino da arte no Brasil. A arte como conhecimento foi enfatizada a partir da Lei de Diretrizes de Base em 1996, com a obrigatoriedade do ensino da arte na educação básica. O ensino da arte volta-se para sua essência e seu objetivo, o desenvolvimento cultural dos alunos.
São inúmeras as propostas pedagógicas para o ensino da arte. A leitura da imagem, por exemplo, pode ser feita de diferentes abordagens e enriquece o conhecimento do aluno ao desenvolver habilidades para ver, julgar e interpretar as qualidades das obras de arte, com a apropriação dos elementos que permitem essa compreensão. Utilizar recursos para aproximar os alunos das obras também é uma alternativa. Reproduzir as obras com projetor multimídia ou projetor de slides permite que a obra seja exposta em sala de aula. E quando pensamos em ensinar música, aí primeiramente precisamos despertar no aluno o hábito de ouvir e ouvir música. Para isso, é importante a qualidade do material e na forma como será apresentado aos alunos. Outra alternativa é levar os alunos ao encontro da música, em apresentações musicais, ou trazer a música para dentro da escola, com a participação de músicos em sala de aula. E ainda, realizar atividades que despertem no aluno o gosto, como, por exemplo, oficinas para criar instrumentos musicais e experimentar os sons, começando pelos sons do nosso corpo. A tarefa de levar a arte para a sala de aula não é tão simples e deve ser prazerosa, tanto para o professor quanto para o aluno. Fazer visitas a espaços culturais, museus de arte, ir ao teatro, assistir a apresentações de dança para um contato maior com a arte. Tudo isso sem esquecer que estamos falando de um processo pedagógico, que precisa ser mediado pelo professor com um planejamento estruturado, qualidade nas informações para render um bom aproveitamento da experiência artística, abordando desde a história, técnicas artísticas e tudo o que for importante para que a relação com a arte não seja superficial ou meramente recreativa. Como você pode ver, tem muito a ser estudado, por isso o seu trabalho não termina aqui. Agora chegou a hora de acessar o caderno pedagógico, observar as recomendações de estudos, as leituras e realizar as atividades propostas para que você possa estar bem preparado. Bom trabalho!